CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e colegas do estúdio. Então, vamos lá. Sábado hoje com um tema também que merece bastante atenção, né, dos nossos ouvintes. O Brasil tem mais de 2.000 profissões com afastamentos por transtornos mentais. É muita coisa, Andréia. É muita coisa. E nós aqui, de novo, falando de saúde mental, e que bom, né? Porque a gente precisa realmente falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente se capacita, mais a gente fica atenta à nossa saúde e à saúde, eventualmente, de quem a gente tem a responsabilidade aí de gerir, né? Para quem tem posição de liderança nas organizações. Mas sim, essa é uma matéria que saiu no G1, que inclusive eu recomendo fortemente aos nossos ouvintes que tem a curiosidade. A gente vai falar só algumas aqui, né, as que estão no ranking aí principal de profissões que saíram nessa lista, mas para quem tem curiosidade para a sua própria profissão, de entrar lá nessa matéria do G1. A gente já estava se perguntando se o jornalista está na lista. Só jogar, se entrar aí no G1, nesse título, Brasil tem mais de 2.000 profissões com afastamento por transtornos mentais. Veja se a sua está na lista. Eles colocaram dentro da matéria um link que você joga. Eu também, como professora, joguei para entender qual era o ranking do meu, né? O meu está em 20º e alguma coisa. E é tão detalhada a pesquisa que eles colocam professora de ensino médio, professora de ensino básico, professora de nível superior, e tem vários tipos de professora. Então, depois, aí, por curiosidade, coloquem aí que vocês vão achar certamente a profissão de vocês no ranking, né? E dentro dessa matéria, eles apresentam que o Ministério da Previdência ele mostrou que nós tivemos um recorde de afastamentos por saúde mental em 2025, com mais de 500 mil benefícios concedidos por transtornos mentais, e a maior parte está concentrada em 2 diagnósticos, ansiedade e depressão. Que a gente no dia a dia, né, Patrícia, até nas nossas relações pessoais, enfim, a gente vê que realmente pelo menos uma pessoa ou já viveu, né, um quadro de ansiedade, depressão, ou conhece alguém, amigo ou da família que tenha esse quadro. Então, é realmente um dado alarmante. E quem é que está, né, nesse topo aí, que também é muito interessante a gente imaginar. Então, vieram, né, vendedor varejista, faxineiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo e alimentador de linha de produção. Eu trouxe aí os 5 primeiros, né? Só para matar a curiosidade dos ouvintes, estimular que vão depois lá nessa matéria para entender onde está posicionado no link. Mas quando eu vi essas profissões, e eu não imaginava, né? Porque em algumas parece que estão tão distantes da gente, mas o que a matéria trouxe que eles têm em comum? Contratos frágeis, pressão por metas, jornadas longas e maior exposição a risco como a violência urbana. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, mas todos nós, em alguma medida, né, a gente também se depara com essas pressões, está todo mundo trabalhando, no geral, muita pressão por meta, né, a própria violência, claro que dependendo da localização, e esse é um ranking nacional, né, que você vive, isso tem mais impacto ou menos impacto na sua saúde mental, mas me chamou a atenção né, porque todo mundo, em alguma medida, tem essa exposição. Só que a matéria vai aprofundando, e aí sim vem talvez um indício que explique que essas profissões elas aparecem no topo do ranking porque são justamente aquelas com menor poder de negociação, menos margem para reorganizar a própria rotina e maior dependência do trabalho contínuo para garantir renda, ou seja, um medo grande do desemprego. E a gente, né, Patrícia, tem falado tanto aqui no nosso quadro, inclusive um dia desse eu postei um corte quando eu estive presencialmente numa conversa, inclusive eu tive com você, e sobre esse deslocamento que algumas profissões vão fazendo, de deixar de serem reféns, né, que é uma expressão que eu gosto de usar, que é quando um trabalhador não tem opção. Então, quando ele não tem opção, além dele não ter, né, escolha de, eu quero esta que me oferece condições melhores, ou não, eu quero esta, tem uma pressão emocional e psíquica, porque eu estou muito dependente daquele salário, daquele emprego, e isso gera aí o adoecimento. Eu achei interessante essa
constatação e o tanto que a gente vem falando sobre isso, alertando, né, os ambientes profissionais que hoje essa força de trabalho, ela está cada vez mais se deslocando dessa condição de refém, que não é boa para ninguém, porque ninguém quer contratar, né, Patrícia, uma força de trabalho que se afasta. A gente quer que a força de trabalho esteja a serviço da produtividade da empresa. Na medida que ela se afasta, todo mundo perde, o trabalhador, o empregador e, obviamente, os cofres públicos que têm que também sustentar aí esse benefício. Então, é uma matéria bem interessante nesse sentido, né? Você falou que pesquisou, professor, está em qual colocação? 20º pouco, eu não vou lembrar exatamente, mas é a partir do ranking 20, né? 20º e pouco. Ah, jornalista está muito bem nessa história. A gente tem na posição número 429. Olha isso. Mas aí, vamos criar, né, polemizar aqui, porque na realidade, quando a gente vai, né, você imagina uma jornada desse trabalhador até chegar a um afastamento do trabalho, porque esses são dados do Ministério da Previdência. Então, a pessoa foi ao INSS, deu entrada no benefício e foi concedido. Ainda é uma doença muito estigmatizante e que gera muito preconceito, né, Patrícia? É um desafio grande. Inclusive, a gente usou também como reforço aqui desse nosso comentário uma outra matéria do G1 que fala sobre pressão, pouco reconhecimento, desgaste emocional, pesquisa mostra como os brasileiros se sentem no trabalho. E aí essa pesquisa, que é uma pesquisa da HP, né, que é uma consultoria super renomada, ela aponta que apenas 29% dos trabalhadores brasileiros mantêm uma relação saudável com o trabalho. Olha isso. Então, a gente sabe que vive no dia a dia, né, das empresas, enfim, que algumas pessoas, elas evitam o afastamento, e se afastamento por saúde mental, então, mais ainda, com medo do julgamento, com medo de serem estigmatizadas. Então, tem, sem dúvida, um espaço, e olha como isso deixa a coisa ainda mais alarmante, né, para subnotificação, porque algumas pessoas, olha que interessante, eu que durante muito tempo, e alguns ouvintes que tenham talvez essa experiência profissional vão reforçar o que eu estou falando, eu durante muito tempo cuidei de saúde mental numa grande organização, e tem um dificultador da saúde mental, que é assim, quando você se afasta porque você quebrou a perna, né, você tem ali um raio-x que mostra, você está com a perna enfaixada, está caracterizado. A saúde mental é mais delicado, né, o diagnóstico, porque não tem assim, um exame, né, de imagem que mostre que você está adoecido. Então, isso, além de gerar um despertar talvez mais tardio para essa força de trabalho, ela também pode dificultar o próprio diagnóstico se você não tiver um bom acompanhamento profissional. Então, não necessariamente, não estou falando que o jornalista, né, mas não necessariamente quem está lá atrás no ranking está menos vulnerável do que essas profissões, talvez porque né, não sejam profissões que talvez não sofram tanto preconceito como algumas outras quando se fala de saúde mental, né? É uma hipótese com base em experiência, né? Sabe o que me chamou a atenção nesse ranking também que você citou para a gente, Andréia? É a variedade que existe dentro de uma mesma profissão. E eu pego a sua, a profissão de professor. Começa na 24ª, que é o professor de nível médio no ensino fundamental. São mais de 13 mil afastamentos. Mas na linha professor, gente, tem uma série de níveis. Tem professor da educação de jovens e adultos, professor de disciplinas pedagógicas, professor de ciências exatas, de língua portuguesa. E aí vai variando esse número de afastamentos de uma forma que você começa a perguntar, gente, mas professor é professor? Isso avalia até essas diferenças que existem entre aonde esse professor está atuando, em que nível ele está atuando, de que forma ele está sendo professor, né? Sem dúvida, é um ranking maravilhoso para fazer diagnóstico, para fazer programas, inclusive políticas públicas, né? Mas também a iniciativa privada olhar para esses indicadores e falar assim, opa, peraí, como que eu posso me antecipar? Eu acho que esse também aqui um pouco da nossa intenção no nosso quadro, é alertar, né, todo o ambiente profissional, o mundo do trabalho para isso, porque
sem dúvida, e essa matéria, a segunda que eu citei, ela divide zona saudável, zona de atenção e zona crítica. E na zona crítica, que são essas pessoas que estão a um passo de se afastarem, é 34% da força de trabalho. E aí ela ainda dá atrás, né? 71% dos brasileiros entendem que as exigências e expectativas das empresas aumentaram no último ano e a percepção de que o trabalho cobra mais sem oferecer recompensas na mesma medida. 39% dizem perceber que as empresas priorizam o lucro em detrimento das pessoas e 68% dos profissionais gostariam de passar menos dias presencialmente no escritório. Então, tem uma transformação que a gente vem falando sempre aqui no nosso quadro, né, Patrícia, que está acontecendo e os indicadores não mentem. Algo a gente precisa fazer. Nós, força de trabalho, para se cuidar, acho que tem uma autorresponsabilidade também que é muito importante sinalizar, mas também tem um entendimento aí dos ambientes profissionais que a gente está diante de uma nova força de trabalho e de um novo ambiente que, se a gente não cuidar, a gente fica, inclusive, sem mão de obra, né, para tocar as empresas. Então, é um dado alarmante em que a gente tem aí o objetivo de realmente chamar atenção e convidar os ouvintes para se aprofundarem aí nessa temática. É isso aí. Andréia, sempre contando com a sua ajuda também para a gente entender um pouco melhor a nossa vida profissional como um todo, né? Obrigada mais uma vez. Nada, até sábado que vem. E se é saúde mental, vamos aproveitar esse dia lindo do Espírito Santo. Aqui em Vitória, eu já fiz a minha caminhada, né, que tem a ver com saúde mental. Então, vamos aproveitar e até sábado que vem com mais informações aí para a gente melhorar a nossa carreira. Tá curtindo o carnaval de Vitória? Eu amo o carnaval, né? Ainda não fui em nenhum bloquinho, que eu adoro os bloquinhos de Vitória, mas me aguardem, os ouvintes que me reconhecerem aí, vem falar comigo para a gente tirar uma foto e postar nas redes sociais da CBN. Vitória, que está maravilhosa, inclusive, dando os parabéns aos meus colegas aí. Eu estou amando acompanhar as redes sociais. Valeu, obrigada, viu, Andréia, pelo carinho de sempre com a gente. Um beijo. Beijo, bom final de semana.